Esta é uma mensagem que vai abençoar você. Então, não pule esse vídeo. Não ignore essa mensagem. Fique até o final e descubra como ter uma vida abençoada com estas mensagens liberadas direto do coração de Deus para a sua vida. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos à mensagem. Resiliência. Enfrentando as tempestades da vida com fé. A vida é uma jornada repleta de desafios e adversidades. Em nosso caminho, encontraremos tempestades que parecem intransponíveis, momentos em que a derrota parece iminente. No entanto, é nesses momentos de desespero que a resiliência entra em cena, mostrando-nos que podemos enfrentar qualquer tormenta e emergir mais fortes do que nunca. A resiliência é a capacidade de se adaptar e se recuperar diante de dificuldades, de não se render às circunstâncias adversas. Um atributo poderoso que reside dentro de cada um de nós, esperando ser cultivado e fortalecido. A história da humanidade está repleta de exemplos de indivíduos que enfrentaram desafios aparentemente insuperáveis e emergiram vitoriosos. Uma das fontes mais profundas de resiliência é a fé. Acreditar em algo maior do que nós mesmos nos dá força interior, uma âncora nas tempestades. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de resiliência e fé que podem inspirar nossas próprias jornadas. Uma dessas histórias é a de José. A história de José, da prisão à grandeza. José é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia. Enfrentou desafios monumentais ao longo de sua vida. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado de crimes que não cometeu, e passou anos na prisão. No entanto, José nunca perdeu sua fé em Deus e sua determinação de superar as adversidades. Em Gênesis capítulo 39, no versículos 2 e 3, a Bíblia diz: "E o Senhor estava com José, de modo que ele veio a ser um homem de sucesso e servia na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que o Senhor Deus estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que empreendia, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, José confiou em Deus e continuou a dar o seu melhor." José não apenas sobreviveu à prisão, mas também se tornou um conselheiro de confiança do faraó do Egito e desempenhou um papel fundamental na preservação de alimentos durante uma grande fome. Sua história é um exemplo inspirador de como a resiliência, aliada à fé, pode transformar derrotas aparentes em triunfos inimagináveis. A resiliência como um caminho para a vitória. A história de José nos lembra que a resiliência não é apenas uma qualidade desejável, mas também uma escolha que fazemos em face da adversidade. É a decisão de não nos entregar à derrota, mas sim de lutar, persistir e confiar que algo melhor está por vir. Para desenvolver a resiliência, é importante manter uma mentalidade positiva, encontrar apoio na comunidade e, acima de tudo, cultivar uma fé inabalável. A fé nos permite enxergar além das circunstâncias presentes, acreditar que o futuro pode ser melhor e encontrar a força para continuar. Além disso, a resiliência não se trata apenas de enfrentar desafios individuais. É também uma jornada de crescimento pessoal. Ao superar as adversidades, descobrimos nossa própria força interior e construímos uma base sólida para enfrentar futuros obstáculos. A sabedoria de um homem velho. Quando eu era jovem, o tempo parecia uma moeda infinita, gasta sem preocupação. Os dias se estendiam à minha frente, repletos de promessas e possibilidades. Eu vivia cada momento sem me dar conta da preciosidade que era o tempo. A juventude tem essa peculiaridade de nos fazer sentir invencíveis, como se o relógio não tivesse o poder de nos tocar.
Então, rapidamente, o que era jovem se tornou velho, e me vi olhando para trás, para as pegadas que deixei na areia do tempo. Não vou lamentar o tempo que passou, mas cada experiência, cada alegria e até mesmo cada desafio moldou quem sou hoje. Essa jornada, da juventude para a maturidade, não foi apenas uma viagem no calendário, mas uma jornada de crescimento pessoal. E agora, como alguém que já viu muitas estações da vida, sinto uma responsabilidade em compartilhar o que aprendi. Hoje, dou conselhos, não apenas para mim, mas para vocês que estão no início dessa jornada. Aprendi que o tempo é um recurso limitado, talvez o mais precioso de todos. É um tesouro que não podemos comprar, recuperar ou estender. É implacável em sua marcha constante. A única escolha que temos é decidir como vamos usá-lo. Ao longo dos anos, percebi que a melhor maneira de aproveitar o tempo é abraçar cada oportunidade que se apresenta. A vida é cheia de encruzilhadas e muitas vezes hesitamos em escolher um caminho, com medo de errar. No entanto, o verdadeiro erro não está em não escolher, em deixar o tempo passar sem ação. Cada escolha, mesmo que leve a desafios, nos ensina algo valioso. Além disso, cultivar relacionamentos significativos é uma das maiores fontes de riquezas na vida. No frenesi da juventude, às vezes nos perdemos na busca por realizações pessoais e materiais, esquecendo a importância das conexões humanas. Mas agora, sei que os momentos mais felizes e significativos da vida estão frequentemente ligados aos laços que criamos com amigos, familiares e entes queridos. Invista tempo e esforço para nutrir estes relacionamentos, pois são eles que nos sustentarão nos momentos difíceis e multiplicarão nossa alegria nos momentos felizes. Perseguir nossos sonhos com paixão é outro conselho que gostaria de compartilhar. Muitas vezes, permitimos que o medo ou as expectativas dos outros nos impeçam de seguir nossas paixões. Lembro-me de sonhos que deixei de perseguir por receio do fracasso, mas agora percebo que o verdadeiro fracasso está em não tentar. Independentemente da idade, nunca é tarde para perseguir seus objetivos e transformar os seus sonhos em realidade. Lembre-se, a juventude é apenas uma fase, mas a sabedoria que acumulamos com o tempo é um tesouro inestimável. Não importa em que ponto da vida você esteja agora, é sempre o momento certo para recomeçar e aproveitar ao máximo cada instante. Seja grato pelo presente e acredite que o futuro reserva ainda mais momentos especiais. Nunca é tarde demais para dar conselhos, inspirar e deixar um legado. Viva com propósito. Compartilhe suas experiências e continue a jornada da vida com entusiasmo. O tempo é precioso e você é capaz de torná-lo significativo, independentemente da idade. O hoje é um presente. Faça ele o melhor capítulo da sua história. Portanto, enquanto olho para trás, não com pesar, mas com gratidão, quero que vocês, que ainda estão no começo desta jornada, se lembrem de aproveitar o presente, aprender com o passado e abraçar o futuro com entusiasmo. A vida é uma dádiva e o tempo é o nosso recurso mais valioso. Use-o sabiamente. Ame intensamente. Siga os seus sonhos apaixonadamente e quando a velhice chegar, olhe para trás, cheio de histórias e lembranças que fizeram sua vida verdadeiramente significativa. Portanto, não adie a busca da sua felicidade. Não deixe para depois a expressão de amor e gratidão. Se tiver que dizer que ama alguém, diga hoje. Se tiver que dizer que sente falta de algo, diga hoje. Se precisar abraçar, abrace hoje. Se quiser amar, ame hoje. Não deixe para depois a expressão de amor e gratidão. Cada dia é uma página em branco
esperando para ser escrita com a tinta da sua jornada única. Que a sua história seja cheia de momentos preciosos, sorrisos compartilhados e um legado que inspire gerações futuras. Lembre-se sempre, o tempo passa, mas o que fazemos com ele é o que realmente importa. Viva com paixão, propósito e gratidão, e você verá que a passagem do tempo se torna um belo capítulo na história da sua vida. A morte de Cristo, nosso caminho para a vida eterna. A morte de Jesus Cristo é um evento fundamental na fé cristã, e muitos acreditam que através dela, a humanidade encontrou um caminho para a vida eterna e a reconciliação com Deus. Para compreender plenamente essa afirmação, é importante examinar as referências bíblicas que sustentam essa crença e entender o objetivo e a motivação por detrás da morte de Cristo. A base para a compreensão da morte de Cristo como um meio de vida eterna pode ser encontrada em várias passagens bíblicas. Uma das mais conhecidas é João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem enfatiza o amor de Deus e o sacrifício de Cristo Jesus como um presente para a humanidade, oferecendo vida eterna àqueles que creem nele. Outra referência importante é Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa passagem destaca a conexão entre o pecado e a morte espiritual e a vida eterna através de Jesus Cristo. A morte de Cristo é vista como a solução para o problema do pecado e a garantia da vida eterna para os crentes. O objetivo central da morte de Cristo era reconciliar a humanidade com Deus. O pecado separou os seres humanos de Deus, criando uma barreira espiritual, como mencionado em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A morte de Cristo removeu essa barreira, permitindo que os crentes se reconciliassem com Deus e experimentassem uma relação restaurada com Ele. Além disso, a morte de Cristo também serviu como um sacrifício substitutivo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, lemos: Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Jesus assumiu a penalidade pelos nossos pecados, permitindo que fôssemos perdoados e justificados diante de Deus. Sua morte tornou possível que os crentes fossem considerados justos aos olhos de Deus. A motivação por trás da morte de Cristo é profundamente enraizada no amor de Deus pela humanidade. Em João capítulo 3, versículo 16, mencionado anteriormente, declara claramente que Deus deu seu Filho por amor. Essa motivação é enfatizada em Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo não foi apenas um ato de redenção, mas também um ato de amor incondicional por parte de Deus. Além disso, a motivação por trás da morte de Cristo Jesus também inclui a vontade de Deus de oferecer salvação e vida eterna a todos os que creem. Como 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, afirma: O Senhor não retarda a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
A morte de Cristo foi o meio pelo qual Deus tornou a salvação acessível a todos, expressando seu desejo de que ninguém se perca, mas que todos tenham a vida eterna. Em resumo, a morte de Cristo Jesus na cruz trouxe a vida eterna, conforme ensinado nas Escrituras Sagradas. Ela removeu a barreira do pecado, nos reconciliou com Deus e ofereceu a justificação e o perdão aos crentes. E tudo isso foi motivado pelo profundo amor de Deus pela humanidade e sua vontade de oferecer a salvação a todos. A morte de Cristo é o alicerce da fé cristã, lembrando-nos do amor, da graça e da esperança que encontramos em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e hoje vive e viverá eternamente. Nós, como filhos, aqueles que são criados e reconhecem Deus como Pai e Jesus como o Filho de Deus e a nossa única forma de salvação, devemos compreender essas relações entre a morte de Cristo e a salvação pelos nossos pecados. Eu espero que esta mensagem tenha feito algum sentido para você e que você possa meditar e, se tem algum pecado, se arrepender. Porque é desejo de Deus que você viva eternamente com Ele no reino dele. Eu fico por aqui com esse vídeo, te peço que se inscreva no canal e deixe o seu like. Também que compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam abençoadas por esta mensagem. Que Deus te abençoe.